Então, no final das contas, os sonhos são um atributo de poucos ou a capacidade de todos? A fim de resolver essa questão, existem alguns pontos de vista que exercem um papel mais do que interessante no conhecimento da vida. Os sonhos, visto que abrigam esse corpo maior chamado de esperança, são o que chamo de motor da capacidade humana. Sonhos nos movem, nos guiam, nos ensinam. Sempre pensei que, mesmo em um mundo tão dualístico, eticamente falando, existiam apenas duas coisas que ainda restaurariam a fé na humanidade de qualquer ser humano: a inocência de uma criança e a esperança de um adulto. A combinação desses dois fatores dão luz aos sonhos e essa perfeita capacidade de sonhar acordado. Esse tema em questão, ele me lembra bastante um texto que eu escrevi também, só que esse falava em relação à ideia do abstrato, de como que o abstrato ele começa como uma ideia até então que se mostra pequena, uma ideia que muitas das vezes é uma ideia excêntrica e que no final das contas acaba dando certo, ou no caso da ciência acaba sendo provado. Então a gente pode trazer aqui um exemplo: o átomo. O átomo, ele era uma ideia que alguns gregos do passado tinham, e o nome inclusive que eles recebiam era de atomistas, aqueles que acreditavam que se você der um zoom muito grande na matéria, você vai ter pequenas bolinhas, pequenos, assim, a menor quantidade de matéria. A matéria que a gente chama de indivisível. Quando a gente chega no último, não dá para cortar mais do que aquilo. E a gente sabe que depois de um bom tempo essa ideia foi provada, por mais que na época fora ridicularizada, né? Tratar de sonhos nos faz chegar em um outro tema igualmente relevante: a ideia do impossível. Mas, sinceramente, minha opinião sobre este assunto está profundamente resumida em duas frases. É relevante tratar aqui que, por mais óbvio que pareça, os maiores avanços da humanidade decorreram de mentes que não tinham rédeas, que sonhavam, mas que, acima de tudo, se colocavam à prova dos próprios sonhos, ou seja, agiam. Mas aí a gente entende que o abstrato, por mais que ele no começo ele seja uma ideia, ele acaba se transformando ou em uma prova concreta ou em uma ação concreta. No caso dos sonhos é uma ação concreta. No caso daquilo que pode ser tratado como científico, ele vem como uma ideia comprovada. Eu acho muito interessante a gente parar para pensar também que existem dois tipos de pessoas no mundo: aquelas que dizem quero ser rico e param por aí, então quero ser sábio, quero ser um tanto de coisa, quero fazer isso e param por aí, ou aquelas que dizem, mas também aprendem a agir. E a gente sabe que quando a gente começa a agir não é algo que começa lá de cima, depende muito das ferramentas que a pessoa em questão possui, mas a gente pode começar assim de baixo, e na vida a gente pode trabalhar aquele conceito da escada, né? Então eu acho muito relevante de que o sonho, sendo apenas sonho, não é capaz de gerar frutos, né? A gente precisa sonhar, mas transformar também aquilo que é interno em algo que é externo. Para atingir objetivos,
Não necessito de motivação. O próprio ato de estar vivo e saudável é meu motivador natural para conquistar aquilo que busco.